E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de Santos Futebol Clube. Tem algumas notícias que eu acho que você já viu por algum canal aí que só fala a respeito do time do Santos, mas eu vou falar aqui do meu jeito, porque eu acho legal, né, a gente comentar. Cada um tem um ponto diferente, mas no final é tudo a mesma coisa, pessoal. Prestigie os canais que falam a respeito do time do Santos. Eu queria, antes de começar tudo e antes da gente ir para a vinheta, eu queria abrir aqui falando a respeito do Miguelito, que jogou hoje pela seleção boliviana, saiu como titular. Existia aí uma esperança dos torcedores santistas, porque eu acho que quem teve condições de olhar, porque foi no horário comercial, foi às 5 horas da tarde, eu assisti, a hora que eu cheguei já estava no segundo tempo. Mas a perspectiva era de ver o Miguelito jogar, a ação dele. Por que, Vargas? Porque o Santos precisa de uma peça criadora ali no meio de campo. A gente sabe que o Lucas Lima está tendo muitas dificuldades de fazer aquilo que ele deveria fazer, né? Muitos até, e eu sou um deles, que vem cobrando constantemente o futebol, que deles parece que não adianta mais, parece que não existe mais futebol no Lucas Lima. Ele jogou só aquelas primeiras partidas, quando tinha lá um contrato de produtividade. Depois que ele realmente conseguiu aquilo que ele queria, foi reformulado o contrato dele, depois disso ele não jogou absolutamente nada. Então, existia uma esperança, e o torcedor santista sabe do que eu estou falando, de ver um Lucas Lima tendo um substituto à parte. Tanto é que está jogando o Nonato, né, no lugar dele, e está fazendo um bom papel dentro das possibilidades deles. Mas nós sabemos que, como o Lucas Lima, não tem dentro do elenco do time do Santos. É um grupo de muito poucos jogadores, muito pouca qualidade, né? Então, quando tem um jogador que dá lá o seu 100%, se machucar, tem dificuldades pra caramba para colocar um jogador à altura. Então, existe a esperança, e a gente torce para que isso aconteça, com o Miguelito. Ele jogou hoje, e eu achei um negócio interessante. O narrador, esse jogo foi no Sport TV, o narrador falou poucas vezes o nome dele. E o engraçado, eu não sei se ele percebeu se era o Miguelito, porque na camisa dele estava escrito Terceiros, que é o sobrenome do Miguelito, né? É Miguel Terceiro, né? É o nome dele. E ele jogou muito pouco, estava com uma jaqueta número 7 e tudo mais. E ele jogou muito pouco, pessoal. Tanto é que ele foi substituído no segundo tempo. E assim, muito pouco daquilo que eu esperava dele. Todo mundo sabe que ele passou um processo dificílimo no começo do ano. Teve o falecimento da mãe dele e tudo mais. Emocional de qualquer jogador, seja ele de futebol ou na vida normal de qualquer um, é muito difícil a gente realmente passar por uma situação dessa, né? Mas existe uma esperança ainda que ele jogue bem, que ele tenha um pouco mais de sequência e que a gente vê realmente que ele ainda tá faltando alguma coisa, tipo assim, um querer, um de se aproximar, dele chegar, coisa que ele fazia isso tranquilamente, principalmente quando a gente vê ele jogar na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Ele se aproximava. O Santos, pelo menos nas categorias de base, com o Miguelito era uma coisa, sem o Miguelito era outra. Foi colocado muita perspectiva em cima desse jogador, né? E me parece que aquilo que fez com que ele ressurgisse para o futebol do time do Santos realmente desse aquela parada, né? E eu só gostaria realmente que ele recuperasse esse futebol que credenciou ele, assim, por muitos torcedores santistas, um lugar ali, pelo menos mais minutagens, ou ser relacionado cada vez mais para entrar na equipe profissional do time do Santos. O Santos tem dificuldade na criação. Apesar dele jogar num posicionamento, no meu modo de ver, diferente, mas falta ainda um pouco daquela, né, se aproximar mais, pedir mais a bola, para poder se destacar entre aqueles da sua seleção, por exemplo. Seria de grande valia no time do Santos, mas eu não vi isso hoje e ficou isso na minha cabeça. Eu queria fazer esse comentário para você. Tem muita coisa ainda para falar, principalmente se tratando do sorteio do Paulistão 2024, mas a gente vai falar daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já! E aí, pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim na área, seja bem-vindo ao meu canal. Deixa eu fazer aquele recado de sempre que eu sempre falo aqui, pessoal. Se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like que é importante. E cada vez mais esse canal e todos os canais que falam a respeito do Santos sejam cada vez mais disseminados, pessoal.
Você não tem nada a perder, né? Você vai ver o canal do Vargas aqui falando, eu, da minha maneira de falar, você vai ver lá o Alex Frutuoso, você vai ver lá o Ademir Quintino, você vai ver lá o Diário do Peixe, o De Olho no Peixe, você vai ver vários canais que falam a respeito do time do Santos. Prestigie cada vez mais. É isso que você tem que fazer, torcedor santista. Então, pessoal, hoje às 19 horas, foi até televisionado ali pelo YouTube, teve inclusive a presença de muita gente no auditório, onde foi? No Ibirapuera, começou às 19 horas e teve o sorteio do Campeonato Paulista, das chaves, né? Aqueles que foram colocados, todos os considerados grandes aqui na capital paulista, Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians na cabeça de chave, e depois dentro desses daí foram sorteados as equipes, né? O Santos, no meu modo de ver, caiu num grupo, sim, mais ou menos. Eu não achei que foi tão fraco assim, mas eu também achei que não foi tão forte assim. Eu acho que dá para o Santos. Aliás, eu acho que o Santos tem obrigação de passar, visto que nos 2 últimos campeonatos, dos 3 anos que o Santos fez, os 2 últimos foram terríveis. O Santos tem que jogar a vida e a morte na última partida para poder sair da zona do rebaixamento e não cair para a Série B do Paulistão, né? Então, só por esse corte que eu estou falando aqui, pessoal, o Santos tem obrigação de pelo menos chegar ali numa situação melhor, umas quartas de final, semifinal, por que não? Semifinal, a gente torce para que isso aconteça. Mas deixa eu falar logo aqui para você quais são os grupos. Eu vou falar do Santos primeiro, aí eu vou falar de todos os grupos, né? Vai ser bem rapidinho. Depois eu vou fazer um comentário assim muito específico do Santos Futebol Clube. Olha, o grupo A é o Santos, Portuguesa, Santo André, Ituano é o grupo do Santos. Grupo B é o Palmeiras, Ponte Preta, Guarani. Olha, os 2 de Campinas, hein? Água Santa. Olha que legal. O grupo B tem o campeão e o vice-campeão desse ano do Campeonato Paulista. O grupo C, o Corinthians, o Inter de Limeira, o Mirassol e o Red Bull. E o grupo D, que é o último grupo de 4 times, é o São Paulo, Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão Preto e o Carne de Pescoço São Bernardo, que sempre está fazendo boas campanhas, pessoal. Olha, pessoal, o Campeonato Paulista do ano que vem tem início no dia 21 de janeiro, portanto tem um tempo ainda para treinamento, ainda nem terminou o Campeonato Brasileiro. O Santos tem ainda mais 4 partidas a começar aí a sua decisão nesse próximo domingo contra o Botafogo. Próximo domingo não, no outro domingo, né? Contra o Botafogo. O Santos voltou a treinar ontem, já está descendo o pau, alguns jogadores já recuperados, mas eu acho que só vai realmente jogar o ano que vem. Existe a esperança do João Basso jogar esse ano ainda, pessoal. Tinha perspectiva de jogar esse ano, mas eu achei que o Santos fez o certo em segurar o jogador, preparar ele um pouquinho mais, tem mais 15 dias aí praticamente, para na partida aí, se tiver tudo certo, tanto ele como o Dodô voltar à equipe titular do time do Santos, para fazer essa partida que vai ser dificílima. Agora, pessoal, o grupo do Santos, eu achei o grupo assim legal, cara. Não achei... ia ficar meio com receio se caísse aí o time do Red Bull Bragantino. Quem teve essa sorte foi o Corinthians, né? Que dentro do grupo dele tem o Mirassol, que sempre faz grandes campanhas, o Inter de Limeira, que agora tem SAF, pegou uma bucha assim mais ou menos. Lá no grupo do Palmeiras, eu acho que tem o Guarani, que eu não sei como que tá. Tem a Ponte Preta, que tá lutando aí para não cair para a Série C, né, do Campeonato Brasileiro. E tem o Água Santa, né, que surpreendeu a todos esse ano, sendo vice-campeão. No grupo do São Paulo, cara, tem o São Bernardo, né, que é o Carne de Pescoço. O Botafogo, eu não sei como vai estar esse ano. E o Novo Horizontino, a gente ouve muito falar desse time, principalmente aí nas divisões inferiores. Eu acho o seguinte, pessoal, no grupo do Santos, a gente pode colocar aí o Santo André, o Ituano. Olha, Ituano. Como foi esse jogo? O Joaquim fez um jogo horrível contra o Ituano, não aconteceu nada. Aquela última partida que o Santos fez em Itu, que foi uma partida assim, cara, assim, que é pra gente esquecer daquilo que aconteceu e tudo mais. Eu acho que é assim, mas vamos torcer para que isso se reverta, né, pessoal? E que o Santos tenha... Olha, pessoal, vou falar um negócio para você. Depois desses 3 anos aí, os 2 últimos, o Santos brigou para não cair. O Santos tem a obrigação de chegar, pelo menos aí, até a semifinal. Esse é o detalhe.
Ah, não vai ter eleição agora em dezembro, dia 9 de dezembro, vai ter todos os candidatos, os pré-candidatos aí se registraram. Acredito que deu tudo certo. Eu não olhei, eu vi que eles estão dando bastante entrevista nos canais que falam a respeito do time mais glorioso do mundo. Eu sei que tem eleição ainda que vai rolar, muita coisa ainda para acontecer, mas gente pensando lá em janeiro do ano que vem, o Santos vai ter a possibilidade sim de fazer um bom campeonato. Ah, independentemente do que acontecer esse ano, não tem tudo a ver com esse ano, né? O Santista está preocupado ainda com essas partidas ainda que faltam, né? Principalmente essa próxima, que acontecerá contra o time do Botafogo, depois é o Fluminense, depois é lá o Atlético Paranaense, e vai fechar com chave de ouro contra o Fortaleza, né? Lembrando que o Santos tomou um chabu lá quando foi jogar em Fortaleza, hein? Mas assim, Vargas, como que funciona esse campeonato? Pessoal, a mesma coisa do ano passado. Do ano passado não, desse ano, né? Dá a impressão que o ano já foi. Praticamente falta aí um mês e pouco e tudo mais. Mas assim, é a mesma coisa desse ano, em que o Palmeiras venceu o segundo jogo, né, de 4-0, se eu não me salvo engano, 4-1 ou 4-0, do time do Água Santa. O Água Santa ganhou o primeiro jogo, jogando na Arena Barueri, foi 2-1, se eu não me salvo engano, e depois fez aquela goleada, o jogo lá no Allianz, né, que lotou, mas o Palmeiras ainda foi bem superior. O Hendrick acho que arrebentou nesse jogo, né, se eu não me salvo engano, fez gols interessantíssimos. Mas funciona assim, esse campeonato, o regulamento. Todo mundo joga contra todo mundo nesses 4 grupos, né? Todo mundo joga contra todo mundo. E desses grupos de 4, classificam-se apenas 2. Desses 2, eles vão se degladiar entre eles, né? Jogo de ida e jogo de volta. Vai se classificar depois para as quartas de final, que é jogo único, e depois para a semifinal, que é jogo também único. É lógico, nas quartas e na semi, vai muito provavelmente ver quem é o melhor time dentro da competição. Tem os critérios e tudo mais, então eu acredito que vai permanecer jogando dentro de casa aquele que tiver uma melhor campanha. Mas a final do campeonato, depois da semifinal, vai ser em 2 partidas, pessoal, com o mesmo critério. Bom, se de repente o Santos for, e eu torço para que isso aconteça, o Santos, tendo uma boa campanha dentro do Campeonato Paulista, pode ter a oportunidade de fazer o segundo jogo em casa. É assim que acontece. Então eu acho que é bem simples o Campeonato Paulista. Só esperamos realmente que o Santos tenha assim uma coisa que apresenta um time, né? Uma vez que a possibilidade é grande de vir o Pituca, né? Porque já assinou um pré-contrato e tudo mais, mas ainda precisa de jogadores ali no meio de campo para contratar, precisa de zagueiro, porque nós temos poucos zagueiros. Sobretudo precisamos ali de centroavante também, né? Provável que o Marcos Leonardo ano que vem vá embora, apesar de eu ver um conteúdo do Wagner Frederico, que é outro que é um repórter que só fala a respeito do time mais glorioso do mundo, falou que de concreto realmente, de fato, de verdade, não tem nenhuma proposta em cima da mesa do Santos, do Andrés Rueda, que o ano que vem não estará mais no time do Santos, né? Não tem. Mas a gente sabe, pessoal, que isso pode acontecer da água para o vinho, haja vista a procura desse jogador pelo campeonato, pelos os dirigentes da Itália, os dirigentes do futebol inglês e tudo mais. Então é como se a gente já soubesse que vai acontecer. O Santos pode ganhar um bom dinheiro com isso. Estão falando também do Joaquim e tudo mais, mas esquece, pessoal, de contratação, esquecer de negociação, esquece, é só para o ano que vem. O Santos tem que ficar realmente focado nas coisas que estão acontecendo agora, nesse momento, e o Santos tem que treinar pra caramba, recuperar alguns jogadores, né? Principalmente o Jean Lucas. Jean Lucas, volta a jogar, meu filho. Sabemos que você tem um grande potencial para jogar na equipe do Santos, por isso que a gente cobra tanto de você. Ah, mas ele está jogando num posicionamento diferente. Talvez com a volta do João Basso, que é um zagueiro que joga ali, pode jogar como terceiro zagueiro, tem uma saída de bola melhor que os 2 outros zagueiros, embora de cabeça ele não é muito bom. Vai ter também a promoção da volta aí do Dodô, que vai facilitar de uma certa forma, porque o Santos vai ter que jogar ali de repente com 3 ali no meio de campo, né? Jogar com 2 na extremidade lá na frente. Um é o Marcos Leonardo e o outro, na verdade, pode ser o Soteldo. Olha que legal, pessoal. Olha,
eu acredito que eu falei tudo que tinha que falar para você até o presente momento. O vídeo está muito longo, 15 minutos praticamente aí de conteúdo. Eu já acho que é um exagero, mas é tanta coisa que eu gostaria de falar que quando eu vi a hora passou. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço.